Bem-vindo ao primeiro episódio de Singularidade, gravado em 12/6/2026 por mim, Aquela Dai. Sim, o episódio vai no ar no dia que ele está sendo gravado. Oremos. Obviamente que não dá tempo de orar, porque vocês estão assistindo, isso quer dizer que eu já gravei. Enfim, vamos devagar. Bom, aqui, o que é o Singularidade para quem não está entendendo nada? Vai ser um entre temporadas do podcast. Entre uma temporada e outra, que é onde eu discorro sobre os temas, né? O anterior foi sobre identidade, o próximo vai ser sobre relacionamentos. Eu precisei criar alguma coisa para que acontecesse aqui enquanto a gente tá fazendo a parada no paralelo ali, né? Porque eu tô trabalhando no paralelo com outras coisas. E, cara, isso aqui tem que ser uma coisa mais leve, tem que ser uma coisa que eu consigo fazer assim, ó, no freestyle, tem que ser uma coisa que nasça com mais facilidade do que as temporadas. Porque as temporadas eu estudo para fazer os temas, eu tenho que ler algumas coisas, levantar alguns dados. Mesmo o fato de eu estar fazendo psicanálise não quer dizer que eu tenha conhecimento sobre todas as coisas que existem no mundo. Então, sempre que eu vou desenhar um episódio, eu levo muito tempo para desenhar esse episódio até ele vir pro ar. Então, assim, é um esforço mental bem grande, mas é gostoso de fazer. E aí eu ia dar uma pausa realmente entre uma temporada e outra. Só que não dá, né, meus amigos? A gente trabalha dentro de um algoritmo, a gente joga um jogo onde se você ficar 1 ou 2 meses sem postar nada, você vai ser penalizado com o esquecimento eterno. E aí eu quebrei muito minha cabeça. Detalhe, não fui eu que pensei sobre isso. Apesar de eu trabalhar com isso hoje, eu tenho uma agência e trabalho com marketing. Não veio da minha cabeça esse pensamento do eu preciso fazer o conteúdo, porque de fato o projeto do Lugar Nenhum é um projeto muito de alma. Então eu não tô colocando ele, pautando ele dentro das diretrizes do marketing, das diretrizes das redes sociais. Meu intuito é pautar ele dentro do cotidiano, da vida, da normalidade. É um bate-papo. Se não existisse rede social, se não existisse internet, as temporadas seriam conversas que teríamos com mais profundidade. Se é que você me entende. Sabe aquela galera que você senta para trocar uma ideia e quando você pensa que não está falando de universo, de desenvolvimento, de espiritualidade. Então, Lugar Nenhum é um espaço para você desconstruir e reconstruir coisas. Então, isso leva tempo. Porém, todavia, tem as redes sociais, então tem um algoritmo, tem toda uma maneira que eu preciso trabalhar aqui para que as coisas funcionem. E aí eu pensei muito no entre temporadas, o que eu vou fazer? Porque a minha ideia era descansar, de verdade, era descansar. Eu trabalho fora, eu empreendo, faço cobertura, faço evento, eu tenho filhos, eu sou mãe atípica, eu tenho que levar para terapia todo dia de manhã, ela vai para terapia, eu tenho que levar ela nas terapias que ela faz, que é fono. Enfim, vocês vão descobrir no decorrer das coisas aqui. Para quem já conhece, já sabe, me segue lá nas redes, já acompanha. Para quem não, fique em paz que eu vou desenrolar isso aqui também. Mas eu pensei sinceramente de ter um momento de descanso, só que eu não posso. Então, dentro dessa janela de uma temporada e outra, eu resolvi criar uma coisa. Isso aqui é um laboratório criativo. Nesse laboratório criativo, qual é o meu intuito? Eu vou testar aqui tudo o que eu gostaria de testar e nunca tive a oportunidade de testar. Mas pensei em todo um contexto. Por quê? Por exemplo, né? Nosso primeiro quadro vai ser sobre costura criativa e cerâmica fria. Costura criativa é bacana pra caramba, eu já até postei algumas coisas antes, mostrei na temporada 3 o saquinho que eu desenvolvi junto com a minha mamãe, inclusive já tô usando, depois eu mostro pra vocês o que tem. E tem muita coisa legal que dá pra fazer, só que existe uma coisa dentro da costura criativa que não vai propiciar que todo mundo consiga fazer, que é dinheiro, né? Você tem que ter uma máquina. E uma máquina de costura não é barata. Eu tenho uma que adquiri através dos meus familiares queridos amados. Uma tia-avó minha partiu para o outro plano. E as minhas primas, né, tias primas, né, eu coloco dessa forma pela convivência. Cada uma já tem ali as suas máquinas e tudo. E a máquina da minha tia-avó ficou quietinha ali e elas estavam pensando em vender. E antes delas anunciarem, eu fiz a oferta e depois eu mostro para vocês. A máquina é linda. E foi assim um precinho muito camarada. Então, pensando nesses dois pontos,
Quem tiver uma máquina ou condição de fazer, bora pra costura. Quem não tiver, vamos ter peças manuais também, que dá pra você fazer aí com agulha e linha sem problema. Mas do outro lado vai ter a cerâmica fria, que é muito mais baixinho o investimento. E eu vou desenhar todos esses cenários pra vocês. Então a gente vai fazer coisas paralelas. Enquanto a gente tá fazendo aqui, por exemplo, uma costura, a gente tá batendo um papo sobre vida, sobre desenvolvimento, sobre cotidiano, enfim, né? E para essa temporada vão vir alguns convidados, porque como eu falei, eu vou testar coisas novas. Então tem coisa que eu não sei fazer, por exemplo, eu não sei costurar, né, com maestria como minha mamãe sabe. Então quem vai ser a minha convidada para essa temporada na costura criativa vai ser senhora minha mamãe, Dona Teté, ou Sabores Divinos para a galera aí que já conhece, né, as mãos mágicas de minha mãe. E aqui eu quero, depois dessa introdução, trazer um manifesto da singularidade para que vocês consigam entender o que é esse espaço, ok? Vamos lá. Cadê meu óculos? Tá aqui. E esse aqui, diferente das temporadas, eu vou tentar fazer no freestyle, justo assim, sem corte e com o máximo de fluidez que der. Então, perdoem aí, eu falo bem acelerado, é o meu trejeito, estou trabalhando nisso. Quando eu tenho a noção de que eu tô na velocidade 5, eu reduzo para a velocidade 3, porque é da minha natureza, eu gesticulo bastante e eu falo extremamente acelerada. E aqui, como vai ser no freestyle, vai ter alguns instantes aqui que eu vou dar uma acelerada. Mas tudo bem, é só você colocar aí para rimar um pouquinho devagar. Vamos olhar pro manifesto, para que vocês consigam entender. Chamamos esse espaço de singularidade. Na cosmologia, singularidade é o ponto de nascimento do universo, um instante em que tudo existe em potência, antes das formas, antes dos nomes, antes de qualquer certeza. Mas aqui existe um ponto, singularidade, uma interrupção proposital, um convite para olhar o que está escondido dentro da palavra. Sim, pecado. Porque durante séculos, toda vez que uma mulher ousou criar, alguém tentou convencê-la de que aquilo era errado. Foi pecado escrever, foi pecado pensar, foi pecado estudar, foi pecado criar arte, foi pecado ocupar espaços, foi pecado desejar mais do que lhe era permitido. Disseram que a criação pertencia aos deuses, aos homens, às instituições, mas nunca às mulheres. Ainda assim, elas criaram filhos, elas criaram revoluções. Criaram remédios, criaram receitas, criaram canções, bordados, livros, negócios e futuros. Criaram enquanto eram silenciadas. Criaram enquanto eram esquecidas. Criaram porque criar é uma força que antecede qualquer proibição. A história pode ter chamado isso de pecado. Eu chamo isso de força criativa. Por isso, este não é apenas um espaço para costurar, moldar cerâmica, fazer velas ou trabalhar com as mãos. É um espaço para lembrar que toda a criação começa em um ponto invisível. Uma ideia, uma vontade, uma ruptura, uma singularidade. Enquanto as mãos criam, algo dentro de nós também ganha forma. Uma nova narrativa, uma possibilidade, uma nova versão de quem somos. Se criar é pecado, que sejamos culpadas. Se imaginar novos mundos é transgressão, que sejamos indomáveis. Se transformar incomoda, que nunca mais peçamos permissão. Porque antes de existir qualquer universo, existiu uma singularidade. E antes de toda obra, existe uma mulher que ousou criar. Bem-vindos à singularidade. Eu demorei bastante para conseguir pensar no formato desse espaço e eu entendi que o formato desse espaço tinha que ser algo que coubesse dentro da minha vida. E a singularidade não vai ter sala dos fundos porque é como se fosse uma sala dos fundos. E aqui eu posso dizer abertamente, hoje foi muito difícil eu sentar aqui para gravar isso aqui com vocês. Eu não tô passando por um momento bacana, eu não tô vivendo uma fase incrível da minha vida, eu não tô desfrutando do melhor da minha vida. Isso não quer dizer que eu estou num momento horrível, num momento péssimo. É a vida ela é altos e baixos, dias bons, dias ruins, dias de sol, dias de chuva.
E por mais que a gente tente ressignificar as coisas, encarar as coisas com outros olhos, a vida continua sendo a vida. E ainda assim eu sou um ser humano que de vez em quando, ou de vez em sempre, vai acordar mal-humorado, vai acordar chateado. E hoje eu fiquei muito perdida antes de vir gravar isso aqui, porque eu não tenho roteiro, não fiz abertura, não pensei em como que eu ia montar os episódios. Quando eu soube que eu ia ter que montar o entre temporadas, já me deu uma engasgada. Poxa vida, né? O descanso foi com Deus. Mas ao mesmo tempo veio aquela sensação de, pô, é um projeto meu, eu tô trabalhando numa coisa minha. E eu tô vendo transformação na vida de outras pessoas, né? Porque eu troco conversas, WhatsApp, rede social. Algumas pessoas têm um imenso carinho de quando me assistem, me marcam nas redes sociais. Eu fico extremamente feliz porque eu sei, né, que aquela pessoa tá divulgando o meu trabalho. Coração aqui, coração. Mas para além disso, eu vejo que tem pessoas fazendo movimentos na própria vida porque estão acompanhando o podcast e pensaram, é mesmo, né? A única certeza que eu tenho nessa vida é a morte. A única certeza que eu tenho do amanhã é que ele vai existir comigo aqui ou semigo aqui. Então, acho que eu vou usar o meu tempo nessa terra para fazer coisas mais interessantes. E dentro dos episódios eu falo sobre a autoconstrução, de quem nós somos diante do mundo, né? A forma como nós nos moldamos para caber dentro dos círculos sociais e tudo aquilo que vocês já estão carecas de saber. Esse espacinho aqui vai ser um espaço criativo, um espaço de bate-papo, um espaço mais solto. E hoje eu vou trazer o primeiro projeto. O primeiro e o segundo projeto da costura criativa. Da cerâmica fria, fiquem acompanhando, porque eu vou fazer o levantamento das coisas, vou trazer valores e a gente vai fazer isso juntos, fechou? Relaxem o coração. Sobre o grupo, no próximo episódio eu vou liberar o link e hoje eu vou explicar como que vai funcionar. Bom, acho que tem umas 2 semanas eu desenvolvi essa bolsinha aqui, junto com a minha mãe. Super gostosinha de costurar, dá pra guardar um monte de coisa. E eu tinha feito ela só de teste, mas aí cara, ficou tão boa que eu vou usar. E aí eu tô guardando o meu tarô, estou estudando tarô. E aí eu tô guardando meu tarô dentro dessa bolsinha. Mas, cara, dá pra guardar um monte de coisa. Dá pra fazer ela de diversas formas, inclusive bolsa mesmo, pra gente carregar, sabe? E essa bolsinha é um dos projetos, né? Ensinar a galera a fazer. Ela tem forro, deixa eu amostrar aqui. 1 minuto, por gentileza. Porque não tem corte, o podcast vai ser direto. Ó, ela tem um forro aqui, ó, forro. Aí essa daqui é veludo molhado. Ai, eu adoro falar esse nome, veludo molhado. Eu acho que tem uma banda com esse nome, se eu não me engano. Enfim, e aí quando nós fizemos, nós havíamos passado aqui umas fitinhas. Só que a fitinha, tadinha, ela não foi feita pra ficar puxando toda hora. E eu consegui, né, comprar essas daqui, que são parecidas com aquelas fitinhas, aqueles cordãozinhos de calça de moletom, sabe? Cumpre o propósito. Fechou o saco, ó. O saco está fechado. Então, a ideia é ensinar a galera que está acompanhando a fazer e trocar conhecimento, trocar é a palavra. Então, quem não quiser fazer os projetos, tá tudo certo, vai continuar tendo muito conteúdo bacana para você acompanhar. Mas se você for da pessoa que quer fazer tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mesmo quando você não tem tempo, não tem condições e muito menos poder aquisitivo, vambora, porque a gente vai desenvolver pequenos hobbies que são acessíveis. Então, iniciando costura criativa para quem tem uma máquina ou acesso a uma máquina e cerâmica fria para quem não tem acesso à máquina, mas tá a fim de fazer uma coisa para desestressar a mente, para mexer com as mãos, entendeu? E o outro projeto, eu não tenho protótipo ainda, eu vou desenvolvê-lo com minha mãezinha, mas eu vou explicar para vocês o que é. Vai ser uma capa de caderno, que também vai ser de veludo. Inclusive, deixa eu fazer por partes aqui. Fui ao Brás comprar algumas coisas e o custo-benefício valeu super a pena. Eu comprei metros de tecido de veludo molhado, porque eu já sei o que eu quero fazer em alguns projetos e todos o veludo molhado vai cair magnificamente. Esse aqui é um preto com uns brilhinhos, é maravilhoso, luxurioso. E tem o verde do saquinho que vocês viram, né? Bonitão, gatíssimo. Cara, dá pra fazer tanta coisa com isso aqui. Tô tão feliz. Não vejo a hora de começar. Mãe, se você tiver assistido, tô ansiosa. E comprei coisinhas pra aplicar, né, no que a gente for fazer. Então, tem pérolas verdes. Tem, eu não sei o nome disso, ilhós, não faço ideia. Quem souber, me fala. Comprei
Esses negócios, não sei se vai dar pra ver, porque eles são bem pequenininhos. Ai, cadê aqui? Comprei esses pingentes, que são tipo uns apliques, que são peninhas. E comprei esse carinha que eu vou precisar abrir, porque aqui dentro vai ser impossível distinguir o que é, mas é tipo uns pelinhos pra pendurar nas coisas. Olha. Olha que bonitinho. Aqui, ó. O pelinho. Tá focando? E o próximo, né, projeto, dentro de tudo isso daqui que a gente tá mostrando, vai ser uma capa de um caderno. Por que um caderno? Porque eu utilizo esse carinha desde 2024, se eu não me engano. Deixa eu olhar. 2024. É um caderno criativo, é um caderno de anotações, é um caderno de sentimentos. Tem gente que chama de diário, a galera que pratica umas paradas chama de grimório. Cada um tem a sua importância. Um diário tem a sua aplicação, um grimório tem a sua outra aplicação. Por isso que eu não dou um nome pra esse cara, porque eu escrevo de um tudo nele. Vem na minha cabeça, eu quero desaguar, vem pra esse carinha aqui. E ele também é o meu livro, meu caderninho de consultas. Tem um monte de coisa escrita para quando eu estiver triste eu vir aqui e consultar. E ele tá acabando, ele já está acabando. E o outro que eu adquiri é do mesmo tamanho. Esse aqui tem essa ilustração maravilhosa que foi feita pela Violeta, chama Violeta. Quando eu comprei com ela canecas de cerâmica, mas o dela é uma cerâmica que vai no forno e tudo mais, é trabalhoso. Ela me mandou de brinde essa ilustração maravilhosa que virou a capa do meu... Eu tenho que dar um nome pra isso. Uma hora eu vou descobrir e a gente vai chamar juntos. E a ideia é que seja uma capinha feita com tudo isso daqui que a gente tem. E vamos ver como é que sai. Ó, vai ficar uma graça. Já salvei alguns projetos, já salvei algumas coisas, mas a gente vai desenvolver isso juntos. E como eu falei, eu vou fazer as temporadas de uma maneira que fique mais leve para que eu consiga trazer fluidez para esse cara. Então esse daqui é mais para eu contar para vocês sobre o manifesto do que é isso aqui, para vocês entenderem o que vai rolar aqui. E como eu disse, teremos um grupo. Nesse grupo vão ser divididas algumas coisas. Inicialmente, a gente vai ter envios toda segunda-feira com coisas interessantes sobre o universo, sobre espiritualidade, um pupurri de coisas. Eu deveria ter anotado para trazer para cá, mas como eu falei para vocês que esse cara é freestyle, então vai ser no freestyle. A ideia é um microverso para as mulheres. Garotos, me desculpem, eu espero que vocês consigam elaborar grupos incríveis. Eu sei que já existe um monte, mas esse aqui é exclusivo para as meninas. Por quê? Porque é um lugar, é um porto seguro para mulheres conseguirem fazer coisinhas de mulheres. O que são coisinhas de mulheres? A gente quer falar sobre finanças, a gente quer falar sobre investimento, a gente quer falar sobre costura, a gente quer falar sobre espiritualidade, a gente quer falar sobre saúde, sobre autodesenvolvimento, sobre medicina. A gente quer falar sobre várias coisas com outras mulheres, até que pensem diferente da gente, para que a gente consiga desenvolver narrativas interessantes. Isso traz conhecimento, isso traz expansão, isso traz um poderio cultural e um peso para a vida que não tem tamanho. Mulheres, quando se juntam em grupo, mulheres, quando se juntam em bandos, elas se curam. Então, a ideia é ter esse microverso onde a gente consiga trocar, né? Então, para não virar um caos, como eu já tive anteriormente, né? A Menina Veneno, para quem já acompanhou esse projeto, sabe que eu tinha um grupo e ele era aberto, então, assim, não tinha uma narrativa, era gostoso, era uma delícia, era super leve, mas mesmo assim era só mais um grupo. Para não ser só mais um grupo, ele tem coisas bem específicas, como, por exemplo, para entrar vai ter um formuláriozinho que a mulherada vai precisar responder. Por quê? Porque eu preciso saber quem é você, meu amor. O que você gosta? Você gosta de filme, de série? O que você... você tem religião? Você é espiritualizada? Você costura? Você empina pipa? Você é mecânica? Você é pichadora? Você é tatuadora? O que você é da vida? Você é mãe? Você não é mãe? Você é casada? Você não é casada? Quero saber sobre você, porque dessa maneira eu consigo elaborar coisas dentro do grupo que são interessantes para todo mundo. Não adianta, por exemplo, eu montar um grupo que fale sobre a maternidade. Não é toda mulher que é mãe. Não é de nem toda mulher tem o interesse de falar sobre maternidade. Inclusive outras mães. Vocês sabiam disso? Curiosidade para vocês. Não é porque uma mulher é mãe que ela quer falar dos filhos o tempo inteiro. Tem um mundo inteiro para falar.
Então a ideia é a gente ter um grupo, um microverso ali, uma pequena comunidade, pra gente conseguir falar sobre N assuntos, mas com cleveza, com organização, com calma e respeitando a vida de todo mundo, porque cada uma tem um cotidiano, uma correria, uma vida diferente, não dá para que eu exija das pessoas que elas pratiquem X, Y ou Z e tragam X, Y e Z pro grupo, porque assim como eu não consigo responder grupos, tem que ser uma coisa bem pensada e eu só vou ficar num grupo se fizer muito sentido para mim. Se não, eu só fico se eu for obrigada que é grupo de trampo, né não? Enfim, é isso, meus queridos. Espero que vocês gostem das próximas... do que vem por aí. Esse cenário que vocês estão vendo vai sofrer alterações. Eu vou para outros lugares também para gravar o Singularidade, porque como eu falei, ele é um laboratório experimental, então aqui eu posso fazer muita coisa. Lá nas nossas temporadas é o momento do acolhimento, é o momento da gente sentar e refletir. Aqui é o momento de você despertar aquela alma criativa de falar, eu sempre quis fazer velas aromáticas, mas eu não quero fazer sozinha e eu também não quero gastar dinheiro à toa. Pois vamos juntas, porque daí você vai entender quanto você vai investir se você for fazer, quais são os usos que você pode dar no seu cotidiano, que é um outro ponto também. Lá na frente, eu quero desenvolver maneiras das mulheres, das garotas, comercializarem as coisas que elas forem criando aqui dentro do universo. Mas não é a prioridade no momento. A prioridade neste momento é um espaço de relax, é um espaço para você ficar em paz, é um espaço para você ser criativa, é um espaço para você dar risada, é um espaço para você se sentir sem cobrança. É um espaço para você se sentir sem cobrança. Então isso vai acontecer de maneira gradativa e natural. E para quem quiser também, a gente vai fazer uma maneira separada de trazer esse conteúdo de como você rentabilizar, se você quiser, o seu hobby. Mas se você for do time do cara, eu preciso de uma coisa, uma única coisa minha que eu não esteja performando e nem vendendo para ninguém, aqui também vai funcionar sossegado, porque a gente vai discorrer tudo livremente. E só nesses momentos separados que a gente vai falar sobre esses pontos, mas é lá na frente. Ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, tá bom? Obrigada pela sua audiência, obrigada por ter ficado até aqui comigo, obrigada por estar acompanhando esta loucura que nós chamamos de lugar nenhum. E obrigada pela mulherada estranha que tá apostando no projeto, que tá gostando, que tá... Cara, eu vou tentar ser uma pessoa melhor por mim e pelo meu derredor. Não porque eu quero algo do universo, mas porque eu quero viver em paz e com plenitude a minha própria vida. Trabalhos manuais ajudam demais. Descarga mental, se desestressar, se sair da cobrança, da entrega, de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de ser funcionária e só ser você num momentinho seu ali de garota, fazendo uma canequinha para colocar suas coisas ali. Você merece, você pode e aqui a gente vai fazer juntas. Um beijinho e até o próximo episódio com mais novidades e com muito mais coisas além de convidados. Mãe, te aguardo, viu? Tô contando com você, hein, mãe? Beijo, meu amor!